Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, todos os que participam desta transmissão, que o Espírito Santo, o guia daqueles que o desejam de todo o coração, com todas as suas forças, com toda a sua alma, aqueles que realmente se rendem a Ele. Sabe o que é uma pessoa se entregar para outra de forma incondicional? Incondicional. Ela se joga, ela mergulha a sua vida nas mãos de uma outra pessoa. Quando a outra pessoa se trata do Espírito Santo, o que você acha que vai acontecer? E tem que acontecer. Tem que acontecer. Não é uma questão de mérito. Ah, mas eu sou pecador. Nada disso. Jesus não veio para os sãos. Ele mesmo disse, eu não vim para os sãos, mas para os pecadores. Mas os pecadores que querem ser perdoados, que querem se voltar para Deus, que querem ter comunhão com o Altíssimo, que querem ser guiados por Deus. Infelizmente, nem todos têm esse interesse. A maioria quer as bênçãos de Deus, as benesses dele, as promessas dele, mas não quer se submeter ao seu senhorio, à sua vontade suprema e eterna. E aí fica difícil realmente para ele, o Espírito Santo, corresponder a essas pessoas. Você entende? Pois é, quando a gente lê a Bíblia, a gente vê um Deus simples, um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, o único Senhor de toda a glória, de toda a magnificência. Mas Ele é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que Ele se inclina para ouvir o clamor daqueles que o invocam com sinceridade. Sabe aquelas pessoas que dizem, oh, meu Deus, eu sou a pessoa mais imprestável do mundo, mas se o Senhor me quiser, se o Senhor estiver interessado em mim, eis-me aqui, toma-me a mim, faça da minha vida, do meu futuro, do meu destino, a tua vontade. Toma a minha cabeça, o meu coração, que é a minha alma, o meu corpo, e faça o que o Senhor bem entender, porque eu confio em Ti. Eu não te vejo, eu não te sinto, eu não toco em Ti, mas eu sei que o Senhor existe e que o Senhor está ouvindo essa minha oração. Quando a pessoa faz isso, é uma maravilha. O problema é que as pessoas não querem entender ou não entendem, enfim, há um bloqueio na vida delas por causa delas quererem fazer a vontade delas. Então, veja só, quando a gente abre a Bíblia, abra sua Bíblia aí, por favor, em Hebreus, no livro de Hebreus, primeiro capítulo de Hebreus,
primeiro versículo de Hebreus, que é grandioso. Olha só, o Todo-Poderoso, o grandioso, o eterno, o Criador de todas as coisas. Aleluia. Aquele que disse assim: haja luz, e a luz se fez. A luz se sujeitou à sua ordem, à sua palavra. Toda a natureza se sujeita à palavra de Deus. Os animais, tudo se sujeita a Deus. O único que não se sujeita a Deus é aquela criatura que Ele fez à sua imagem e semelhança. Essa é a realidade. É o ser humano. Mas ele continua o mesmo. Ele não mudou a maneira de ser. O que ele era, ele é e vai ser sempre o mesmo. Então, amiga e amigo, vamos ver Deus na sua palavra. Vamos ouvir a sua voz na sua palavra. Vamos sentir Deus na sua palavra. Vamos abraçá-lo na sua palavra. É isso mesmo. A sua palavra é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. Ele não precisa aparecer. Ele não precisa fazer-se sentir. Ele não precisa ser tocado por nós. A sua voz, meiga, suave, mas poderosa, faz acontecer o impossível na vida dos que nela creem. Então, lá no livro de Hebreus, capítulo 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, quer dizer, aos nossos pais, pelos profetas. Deus, através dos profetas, falava com os nossos pais. A nós falou-nos nestes últimos dias. Aleluia. Aleluia. A despeito de toda a sujeira, toda a imundícia, todo o pecado, toda a desgraça, toda a maldade, toda a perversidade, crueldade do ser humano. Mesmo sendo assim, nestes últimos dias, Deus nos fala pelo seu Filho, Jesus. Aleluia. Jesus, o Deus encarnado, o Altíssimo encarnado. Sim, Deus nos fala pelo seu Filho, através do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. Aleluia. Jesus é o herdeiro de tudo o que Deus criou. E por quem fez também o mundo. Esse Jesus, e o herdeiro de tudo, o ser humano matou, fez mal, cruelmente o feriu. Bem, mas o bispo, graças a Deus, eu sei que Jesus morreu por mim, etc. e tal, mas eu quero saber do Espírito Santo.
Pois é. Quando a gente fala de Jesus, a gente fala do Jesus carne, do Jesus nascido de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Se ele não tivesse sido gerado pelo Espírito Santo, ele não seria o Filho de Deus. Ele teve que nascer do próprio Deus. É claro, os filhos nascem de seus pais. Isso é natural, é obrigatório. Os filhos nascem dos seus pais, na coabitação do pai com a mãe. E Jesus nasceu. Nasceu de quem? O Espírito Santo, no ventre de Maria, a Virgem pura. Ela era virgem, depois ela veio se tornar mãe, ela perdeu a virgindade, ela gerou outros filhos, irmãos de Jesus, por parte de mãe, não por parte de pai. Porque Jesus era único. Foi único. Foi único quando veio. Mas hoje, ele não é o único. Quando você lê na Bíblia, os apóstolos falam que o unigênito de Deus é Jesus, quer dizer, Deus tinha um único filho. Aleluia, que coisa maravilhosa. Eu sinto gozo aqui na minha alma e eu gostaria muito de passar para vocês tudo aquilo que Deus nos tem dado e que vocês também tenham gozo na alma de vocês. E muito mais, que no ouvir dessas palavras, o Espírito Santo venha fazer um milagre na sua vida. Ele venha gerar você também uma filha, um filho de Deus. Então, Jesus é chamado de o unigênito de Deus. Diz lá o texto que Deus amou ao mundo de tal maneira, um amor incondicional. Ele amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que quer dizer o seu único filho. Ele só tinha um filho. Aleluia, aleluia. Ele só tinha um filho, o unigênito. Para quê? Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E para ter a vida eterna, só nascendo de Deus, nascendo do Espírito Santo. Da forma como Jesus nasceu do Espírito Santo, todos têm que nascer do Espírito Santo para terem o privilégio de serem filhos de Deus. Então você tem que entender isso, amiga e amigo. Filho de Deus não é quem diz, eu creio em Deus, não. Porque está escrito que até os demônios creem em Deus. E não são filhos de Deus. Mas, quando a pessoa tem essa consciência de que para ela ser filha de Deus, ela tem que nascer do Espírito Santo. E aí você entende melhor aquela palavra que Jesus disse para Nicodemos. Olha, Nicodemos,
quem não nascer da água, significando o batismo de arrependimento, o sepultamento da sua natureza carnal, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus é espiritual. O reino de Deus não é como o reino deste mundo, carnal, egoísta, egocêntrico. O reino de Deus é espiritual. É o reino dos espíritos nascidos do Espírito Santo. E só quem é espírito, em outras palavras, falando linguajar mais fácil, quem é espiritual, quem tem as suas raízes espirituais, uma pessoa espiritual. A pessoa espiritual é aquela pessoa que perdoa, é aquela pessoa que não guarda mágoa. Ela é aquela pessoa que dá a outra face, como Jesus mandou. Tudo que Jesus fez, quem nasce como ele nasceu do Espírito Santo, é capaz de fazer também. Perdoar, amar o próprio inimigo. Então, às vezes a pessoa quer receber o batismo com o Espírito Santo, ela está focada em receber os dons, falar em línguas. Está perdendo tempo. Por quê? Você imaginou? Você acha que o Espírito Santo gera uma pessoa para falar em línguas? Para ter visões? Profecias? Não. São dons que Deus empresta para os seus filhos exercerem o trabalho de evangelização. Mas não é o fim. O fim, o objetivo do Espírito Santo é o que nós falamos ontem, que aliás foi Jesus quem falou: recebereis o poder do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Minhas testemunhas. Em Jerusalém, Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Minhas testemunhas. Então, quando a pessoa nasce do Espírito Santo, é óbvio, mas é tão óbvio quanto Deus existe. A própria pessoa se torna uma testemunha da ressurreição de Jesus. Mataram Jesus, mas ele ressuscitou. Ele não está morto. Ele não está morto. Nós não celebramos a morte de Jesus, salvo quando nós participamos da Santa Ceia. Mas nós curtimos a ressurreição do nosso Senhor, porque se ele não tivesse ressuscitado, nós estaríamos literalmente perdidos. Literalmente perdidos. Porque se Jesus não ressuscitou, como é que ele poderia me dar o espírito dele se ele está morto? Eu não quero espírito de morto, você quer? Pensa comigo, raciocina comigo. Então, não é o espírito de Dr. Fritz, de Dr. Frankenstein, ou quem seja lá quem for, não. É o Espírito do Senhor Jesus que está vivo. Não é o espírito de alguém que está morto, mas o espírito de alguém que ressuscitou. E para você ter o espírito daquele que ressuscitou a Jesus,
para você receber o Espírito do Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, então você tem que estar morto para este mundo. Porque senão, como é que ele vai poder viver dentro de você dividido com o mundo? Você acha que ele vai dividir você com o mundo? Com as suas vontades? Com o seu coração? Não, minha amiga. É impossível. Por isso que muitas pessoas... Eu vou falando aqui, nesse estudo, e ao mesmo tempo vou fazendo comparações que são essenciais para que vocês entendam bem do porquê o Espírito Santo. Então, quando uma pessoa recebe o espírito de alguém que morreu e que ressuscitou, então ela tem obrigatoriamente o caráter, o espírito, a mente, o coração da pessoa que morreu e ressuscitou, que é Jesus. Se ela recebe o Espírito do Senhor Jesus, como muitas pessoas apoiam, dizendo, eu recebi o Espírito Santo, porque agora eu estou falando em línguas. Coitadas. São pessoas vazias, estão sendo enganadas pelo espírito enganador. Porque quando a pessoa recebe o espírito daquele que ressuscitou, ela passa a ter o caráter da pessoa que ressuscitou, que é o caráter de Jesus. Ela passa a ter a mente do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo fala, nós temos a mente de Cristo, quer dizer, o Espírito de Cristo. Ela tem uma postura, um comportamento neste mundo sujo, podre, nojento, injusto, cruel, diferenciado. As pessoas, quando lidam, e você deve ter visto isso, com certeza, você deve ter visto com seus próprios olhos, mesmo você que não tem o Espírito Santo ainda, não recebeu o Espírito Santo, mas você conhece pessoas que só em você conversar com elas, só em você estar com elas, nem precisa falar, nem precisa ela falar, só a presença dela já faz você perceber algo novo dentro dela. Faz você perceber o aroma, o perfume do que está dentro dela, que é o perfume do Senhor Jesus Cristo. Porque ela passa paz. Ela transmite segurança. Ela não é aquela pessoa, como muitas, nervosas, ansiosas, preocupadas com isso, com aquilo, e pensando no amanhã e pensando no daqui a pouco. Não. Ela é tranquila. Ela é segura. Porque o Espírito que está nela é o Espírito de Deus. É o Espírito da paz. É o Espírito de segurança. É o Espírito de vida. Um sorriso. Só o sorriso da pessoa que tem o Espírito Santo já fala tudo. É muito bacana isso. Isso é extremamente glorioso. Esses são os sinais de que o Espírito Santo está ali. A pessoa é pacífica. Ela não é nervosa. Claro, se aborrece com determinadas situações, mas ela não é o normal dela. O normal dela é pacífico. Ela está sujeita a esse mundo sujo, imundo. É difícil manter-se
limpo no meio da sujeira deste mundo. Mas não é impossível. E quando você convive ou tem acesso a pessoas que nasceram do Espírito Santo, você tem observado, puxa, aquela pessoa tem alguma coisa diferente. Ela tem alguma coisa diferente. Eu não sei o que é. E você não sabe. Você não sabe o que é o Espírito Santo. Você não tem o Espírito Santo, você não sabe o que é. Mas você percebe que há uma diferença. Há uma diferença nela, entre ela e você que não tem. Entendeu, minha amiga? Meu amigo? Então, voltando ao texto, Jesus, aleluia, foi constituído herdeiro de tudo. Por quem também o mundo foi feito. Quer dizer, ele morreu lá na cruz, mas ele ressuscitou. Por isso, ele é herdeiro de Deus, de tudo. Aleluia. Herdeiro. E a herança que nós recebemos dele, dos que nele creem, quando se fala em crer em Jesus, significa a entrega, a rendição, você sujeita todo o seu ser, toda a sua mente, todo o seu coração, as cobiças, os desejos, as concupiscências do seu coração, você se sujeita ou sujeita à vontade de Deus. Porque você não é mais dona de si, você entregou sua vida para Ele. Você morreu para esse mundo através do batismo nas águas, não é? Não é isso? Você morreu para o mundo, foi enterrada no batismo nas águas. Quando se levantou, você recebeu o Espírito Santo, então você começou a viver no mundo espiritual, o mundo de Deus, o mundo dos filhos de Deus, que é o mundo espiritual. Existe também o mundo dos filhos das trevas. E você sente isso no mundo, você vê no mundo aqueles que estão vivendo no mundo das trevas, só querem o mal das outras pessoas, são egoístas, egocêntricas, estão pensando só no seu próprio nariz. Na vida delas é assim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e no quarto eu vou pensar se sou eu ou se é. Então, esse é o mundo dos espíritos maus. Mas o espírito do reino de Deus é o espírito que as pessoas estão mais prontas para dar do que receber. É isso aí. Então, quando você vê alguém que quer receber, que quer alguma coisa, que deseja, que não seja de Deus, essa pessoa é egoísta, ela só pensa em si própria. Ela é senhor de si mesma, do seu próprio coração. Então ela só quer receber. Ela só quer receber. Mas quando a pessoa é nascida de Deus, ela só quer dar. Então você tem aí dois mundos. O mundo dos egoístas, que só querem receber, e o mundo dos que são de Deus, nasceram do Espírito Santo, que são espirituais. Que a igreja do Senhor Jesus é formada por pessoas que nasceram do Espírito Santo. Por isso Jesus deixou de ser o unigênito de Deus para ser o primogênito de Deus. Quer dizer, o primeiro filho de Deus. Jesus, na verdade, era um só. Deus só tinha um filho. Mas, quando ele veio ao mundo,
aleluia, ele gerou a mim. Eu também sou filho de Deus. E filho de Deus, minha amiga e meu amigo, não é qualquer um, não. Filho de Deus tem a natureza de Deus, tem o caráter de Deus, tem o DNA de Deus. Por exemplo, os nossos filhos, eles carregam consigo o DNA nosso, não é verdade? O jeito nosso. Eu tenho um jeito, um pouco do jeito do papai. Acho que eu tenho o jeito do papai. Mas a verdade é que quando a pessoa nasce de Deus, que é filha de Deus, todos têm o mesmo jeito, o mesmo DNA, a mesma maneira de ser. Por quê? Porque quem os gerou foi o próprio Deus, que lhes deu o direito, o privilégio de serem chamados filhos de Deus, irmãos de Jesus. Jesus, o primogênito é primeiro. Quando se fala em primogênito, deixa eu falar para você, apenas para deixar claro, quando se fala em dízimo é o quê? São os primeiros frutos. O primeiro filho era o primogênito. O primogênito de Abraão era Isaque, foi Isaque, não foi Ismael. Porque Ismael nasceu de uma mulher escrava, mas Isaque nasceu de alguém escolhido por Deus. Então, de Abraão nasceu Isaque. O primogênito de Abraão é Isaque. E de Isaque veio Jacó e etc. Então, o primogênito de Deus é Jesus. Isso é muito forte. E quer dizer que ele é o primeiro filho. E nós somos os demais, irmãos de Jesus. Aleluia. Então, quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo, a característica, o sinal, ou melhor, os sinais de que ela recebeu o Espírito Santo é o seu gênio, a sua maneira de ser. Desde o momento que ela nasce do Espírito Santo, então ela começa a querer dar para os outros, dividir com os outros aquilo que ela recebeu de Deus. Então, minha amiga e meu amigo, eu espero que você entenda esse espírito, que você pegue esse espírito. Eu sei que você está dizendo assim, poxa, bispo, eu quero nascer de Deus, eu quero ter o caráter de Deus, eu quero ser essa pessoa, não quero ficar recebendo, eu quero dar. Porque quem nasce de Deus quer dar. Quem não nasce de Deus só quer receber. Essa é a verdade. Você verifica aí aquelas pessoas que dizem assim, ô bispo, ora por mim, ora pela minha família. Eu vejo logo, essa aí, coitada, tem que nascer de novo. Ela pede pela sua família. Quer dizer, ela pensa em si própria. Desculpa falar assim, minha amiga e meu amigo, nós oramos por todos, mas se você é aquela pessoa que quer receber, que está a buscar, está buscando para si benefícios desse mundo, coisas, mesmo de Deus, buscando só para si, é porque você ainda não nasceu do Espírito Santo. Mas quando a pessoa nasce do Espírito Santo, ela quer dar. Ela só quer dar. Ela fica, digamos assim, entalada
com a grandeza de Deus dentro do seu ser, que ela quer passar isso para outras pessoas. E não importa. Não é só para os entes queridos, não, mas para todos. Todos. Porque ela sabe o que ela era antigamente e o que ela é hoje. Então ela quer dar para os outros o que Deus lhe deu. Amanhã nós vamos estar falando mais a respeito disso. Então veja só, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, através dos profetas, a nós, nestes últimos dias, nos tem falado pelo Filho, que é Jesus, a quem ele constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então Deus fala hoje com você. E eu tenho certeza que Deus está falando com você. Eu sei que há pessoas que ficam assim meio incomodadas, porque elas aprenderam desde criança que todo mundo é filho de Deus. Mentira, mentira, isso é coisa do diabo. Quando a pessoa diz assim, todo mundo é filho de Deus, nada disso, mentira. Filho de Deus é aquele que nasce de Deus. Quem não nasce de Deus não é filho de Deus. Bom, isso nós falaremos amanhã. Mas se você fica triste por ouvir isso, você não sabe nada. Amanhã nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Mas uma coisa você já sabe. Primeiro, que quem nasce de Deus, ou quem é batizado com o Espírito Santo, que nasce de Deus, que nasce do Espírito Santo, é espírito. E quem é espírito? É espírito aquele que tem o caráter de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que teve a coragem de assumir os nossos pecados e mais, e a coragem de perdoar até o último momento da sua vida. Ele perdoou aquele ladrão, o bom ladrão, que não existe bom ladrão, mas aquele ladrão que foi perdoado no final das contas, lá no bater do gongo, naquele momento, aquele ladrão, ele foi perdoado porque ele pediu, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus, que era o Espírito de Deus, que tem o Espírito de Deus, que dá o Espírito de Deus, que era Filho de Deus, na hora, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha só, Jesus perdoou aquele homem que começou inicialmente a praguejar contra Jesus. Quer dizer, poucos minutos ou horas antes, ele tinha também condenado Jesus, mas depois ele, no último momento, ele, Senhor, tem misericórdia de mim quando estiveres lá. Jesus, hoje mesmo estarás comigo. Deus abençoe você. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.